Olá pessoal, Jéssica da Fator aqui, vim conversar um pouquinho com vocês. Entendeu o que tá acontecendo aí, hein, gente? Tá todo esse trelelê. Mas eu quero falar com vocês principalmente sobre o que temos de concreto realmente a respeito de margem e suspensão de parcelas e o que temos de concreto sobre data de votação. Qual é o trâmite dessas coisas? O que tá acontecendo afinal? Vamos conversar um pouquinho? Vamos começar pela margem dos 5%. Galera, vocês sabem que a margem dos 5% ela foi derrubada no Senado por uma articulação dos senadores. Então, ela saiu totalmente do texto da MP 936. E agora, para que ela realmente possa acontecer, ela está tramitando de forma normal dentro da Câmara dos Deputados, tá? Então, ela continua o PL 2017, que é o PL do capitão Alberto Neto, segue tramitando normalmente na Câmara dos Deputados. Teve algum avanço, mas ao contrário do que se tem falado por aí, não tem data de votação, galera. Ninguém sabe quando vai ser votado. Estima-se que na próxima semana pode ser votado, mas a gente não sabe quando. Não tem data efetiva para votação, tá bom? Daí, qual que é o caminho que tem que acontecer? Ela tem que ser aprovada na Câmara, assim que volta vai ser aprovada, porque já foi aprovada uma vez. Ela tem que ir para o Senado e depois para a sanção do presidente, certo? Jéssica, meu Deus, esquece da margem porque não vai acontecer. Porque senão os senadores não vão aprovar. Se tiver que passar pelo Senado, não vai aprovar. Galera, eu já pensei assim também. Mas eu tive um pouco mais de tempo para raciocinar, entender, me conectar com as pessoas que realmente sabem de alguma coisa, me conectar com as pessoas certas e poder fazer as perguntas certas. E eu soube que o Senado ele não aprovou o artigo 27, que estava dentro da MP 936, porque ele considerou o artigo 27, que tratava da margem dos 5%, uma matéria estranha dentro da MP 936. E os senadores, na verdade, não entendiam muito bem do que se tratava os 5%. A Câmara dos Deputados, eles tiveram tempo para entender os anseios do público que está precisando, as reais necessidades, entender onde se posiciona o crédito consignado perante o crédito pessoal na vida de um aposentado, de um pensionista, um servidor público, e o quanto essas categorias se tornaram esteio da família, se tornaram a principal fonte de renda de muitas e muitas famílias, certo? Então, com esse retrocesso da margem de 5%, eu acredito que a gente tenha uma grande possibilidade de aprovação no Senado, porque nós temos tempo de chamar os senadores para o debate, que é o que vai acontecer na próxima terça-feira em uma live que a gente vai ter com vários políticos de oposição, situação. E é uma live que vai ser uma roda viva mesmo, a gente vai fazer uma roda de discussão onde a gente vai conversar com as pessoas com respeito, enfim, mas a gente vai trazer dados, números, fatos. Um fato que os senadores eles simplesmente desconheciam é que hoje a rede de correspondentes bancários representa 44% de todo o crédito que é concedido no país. E ela só representa isso porque nós estamos posicionados em lugares que muitas vezes não tem banco. É através do pequeno correspondente bancário, aquele cara que trabalha muitas vezes sozinho ou com um funcionário apenas, é que chega crédito, é que as pessoas conseguem fazer crédito em pequenas cidades, interior do país. Então, por isso que a nossa profissão ela é tão importante, porque ela leva inclusão para várias áreas do país e para várias pessoas. Ah, Jéssica, mas e como é que tá a suspensão? Gente, a suspensão das parcelas, ela tá vivendo a mesma coisa que a margem viveu. A margem havia sido aprovada na Câmara dos Deputados e foi derrubada no Senado. A suspensão das parcelas foi aprovada no Senado, foi para votação na Câmara. Não tem data de votação na Câmara, tá? E ela precisa ser aprovada na Câmara ainda. Mas a gente tem que entender o seguinte: a Câmara vai poder avaliar as duas matérias. O Rodrigo Maia, eu vejo ele um deputado e um político muito mais preocupado e muito mais atento ao que está acontecendo com o aposentado e pensionista do que o Davi Alcolumbre. Então, ao contrário do que as pessoas falam, tá? Se vocês observarem bem e tratarem com inteligência o que eu vou falar, vocês vão observar que eu acredito que o Rodrigo Maia, ele vai pegar
tanto a margem de 5% como o texto da suspensão e ele vai avaliar como essas duas coisas podem se combinar e talvez até serem votadas juntas. Porque agora, meus queridos, está tudo na Câmara dos Deputados. Tanto a margem dos 5% como a suspensão das parcelas. Tudo está na Câmara dos Deputados. Então, o que tem que ser feito? É a Câmara dos Deputados que tem que votar. Essa coisa que vocês imaginaram, que a suspensão das parcelas saiu do Senado e foi direto para a mão do presidente, isso não existe, gente. Toda lei que nasce no Senado tem que passar pela Câmara dos Deputados. Toda lei que nasce na Câmara dos Deputados tem que passar pelo Senado. As duas casas precisam avaliar. Após isso, elas têm que ir lá para o presidente, tá bom? E uma coisa muito importante, e por que demora tanto esse processo, é que vocês esquecem que deputados e senadores são pessoas exatamente como você e como eu. Não são todos que são advogados, não são todos que são juristas, não são todos que entendem do processo de lei. E eles muitas vezes podem cometer erros. Por isso que existe uma medida chamada ADIM, uma medida jurídica chamada ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade. E é isso que os senadores e os deputados precisam cuidar quando eles estão avaliando uma lei. Se a lei que eles estão fazendo ou o projeto de lei não fere diretamente a Constituição brasileira. Porque se ferir a Constituição brasileira, ela pode ser derrubada, sim, por inconstitucionalidade. E é aí que a suspensão da margem corre perigo. Mas isso eu vou tratar num outro vídeo para vocês, tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: existe a possibilidade de aprovação dos dois feitos? Existe possibilidade, mas não é da forma tratada de qualquer jeito como se está sendo falado para vocês, não. Tudo isso tem que ser discutido ainda na Câmara dos Deputados. Eu acredito que o Rodrigo Maia ele vai ser bastante cuidadoso e ele vai avaliar assim as duas medidas em conjunto, tá? Após essa avaliação, uma delas vai ter que ir para o Senado, a outra vai ir para a sanção do presidente. E tudo isso, meus queridos, a gente ainda precisa esperar muita coisa acontecer. Como nós ajudamos a tornar o processo mais rápido? Terça-feira, no canal do Gigantes do Consignado, nós faremos uma live onde a gente vai tratar de todos os assuntos. O que é a suspensão das parcelas, o que é a margem do consignado, a gente vai dar uma aula tanto para políticos quanto para público em geral, e vocês, aposentados e pensionistas, estão convidados a participar. Vai ter pessoas também que representam a classe de vocês, aposentados e pensionistas, para contar o lado de vocês da moeda, para que quando esses políticos forem avaliar realmente essas duas questões, eles saibam exatamente o quanto isso impacta na tua vida, o quanto isso impacta na vida do país. Tá bem? Então, entendam uma coisa, não tem absolutamente ninguém contra vocês. Nós estamos, sim, a favor de qualquer medida que dê socorro econômico para o povo brasileiro, mas desde que ela seja feita de forma pensada, de forma correta e que ela não corra risco de ser derrubada, como a gente vem vivendo há 2 meses e meio. Eu já brinquei uma vez, a gente está numa palhaçada de bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Uma hora a gente tem margem, uma hora a gente não tem margem, uma hora a gente tem suspensão, outra hora a gente não tem suspensão. Parou, ninguém sabia o que estava acontecendo, nós nunca vivemos uma pandemia, nós nunca havíamos nos envolvido tanto em política como nós estamos nos envolvendo hoje. Lembrem-se, a gente está se envolvendo dessa maneira não porque nós queremos cargo político ou porque nós queremos estar na política, mas porque nós entendemos que é necessário para garantir direitos básicos nossos. Então estamos toda a população está aprendendo como se comportar. E uma situação de pandemia, aprovar lei durante uma pandemia, até os políticos, senadores e deputados estão aprendendo, gente. Então entendam que o cuidado, a calma, a transparência, ela também é necessária, porque o que está acontecendo hoje, nós não temos precedente nenhum. Quem tem fome tem pressa. E é por isso que nós precisamos o quanto antes nos unir de forma civilizada,
nós quebrarmos qualquer movimento de desunião que queira botar uma classe contra outra classe, que queira falar mal de um para o outro, nós chega, parou, não tem essa desunião, tá todo mundo junto, brigando por algo pro povo. E quem é o povo, se não todos nós? Vocês, eu, meus familiares, meus amigos, meus colegas de profissão. Somos todos nós. Uma medida que impacta positivamente a tua vida, impacta positivamente a minha vida, impacta positivamente a vida do comerciante da esquina que está vendendo arroz, feijão para sobreviver. Entendam isso. Nós lutamos pelo que é melhor para a maioria. Nós não temos uma classe só. Calhou que a nossa profissão está inserida no grupo da maioria. E eu nunca mais vou deixar que usem a nossa profissão, aquilo que eu faço com tanto orgulho e que eu respeito tanto, que usem contra nós e que usem contra o movimento. Entendam, correspondentes bancários, eles vivem e eles trabalham para servir o povo. Nós não somos o banco, nós trabalhamos com o banco. Da mesma forma que você que pega empréstimo, você não é o banco. Você trabalhou em algum momento com o banco, pegando empréstimo com o banco. Era esse o recado que eu queria trazer hoje. Queria deixar isso bastante claro para vocês, tá? Existe todo esse trâmite. Chamar vocês para a live de terça-feira, porque nessa live estarão muitos blocos representados, estarão correspondentes, senadores, deputados, políticos ou então pessoas que representam estes grupos, associações como o Febraban, enfim, a gente está tentando trazer todos os grupos para que todos possam dialogar. E principalmente o foco central dessa live é estar presente pessoas que representam o aposentado, pensionista e o servidor público, para que vocês finalmente tenham a voz e falar realmente o que impacta. Uma das coisas que vocês mais me questionam aqui é dizer assim, Jéssica, como podem decidir pelo nosso dinheiro? Como podem decidir se eu vou me endividar ou não? Eu que sei do meu dinheiro. Terça-feira vai ser o momento de nós falarmos isso, de nós verbalizarmos, de nós mostrarmos o caso de cada um de vocês, representado, claro, né? Então, quando a gente fala de um, a gente consegue, graças a Deus, falar de todos, porque nós estamos representados como classe, tá? Eu agradeço a atenção de vocês, eu espero que eu tenha sido clara. Se em algum momento não ficou claro para vocês, eu peço por gentileza que vocês deixem aqui nos comentários o comentário de vocês, lembrando que você pode discordar de mim, você não pode me ofender e nem ofender a classe que eu estou representando. Se por um acaso você ofender qualquer uma dessas coisas, cara, cancela a inscrição, não faço questão de ter você no nosso canal. Nós nunca buscamos número aqui, nós queremos sempre qualidade, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.